Os jogos têm sido uma das principais mídias de entretenimento da atualidade e cada vez mais têm se destacado entre as pessoas, atraindo novos streamers e criadores de conteúdo. É inegável que isso tem cada vez mais se expandido e se tornado parte da cultura popular. Já não é novidade que jogos têm cada vez sido mais considerados como obras de arte, com seus cenários, visuais, histórias e por aí vai. Mas será que os games são tudo isso mesmo? Primeiro de tudo, eu acho que é bom definir o que é arte. Então, vamos dar uma explicação aqui sobre o seu significado, ou pelo menos falar sobre o que eu entendo ser arte. Afinal, não há uma única definição sobre o que é a arte. A palavra arte é derivante da palavra ars, que quer dizer habilidade ou técnica, seja natural ou adquirida. Com o passar do tempo, o termo latino ars passou a designar um tipo de técnica relacionada à produção de objetos com beleza estética e agradável aos sentidos humanos. Surgiu assim o conceito da arte. Resumidamente, é a maneira de expressar sentimentos e emoções de formas visuais e sonoras, ou seja, uma maneira de comunicação humana. Elas podem ser classificadas de diversas formas. Dentre elas, tem esses 3 tipos. Artes visuais, tais como pintura, gravura, desenho, escultura, cerâmica, arquitetura, fotografia e cinema. Artes performáticas, como a música, teatro e dança. E as artes literárias, como a produção de gêneros literários diversos, como a prosa e poesia. Então, mas o que isso tem a ver com jogos? Bem, basicamente tudo, e ao mesmo tempo, nada. Calma, já explicarei. Sempre gostei muito de jogos por abordarem basicamente tudo isso, cada um de sua maneira, abordando diferentes formas de arte. E é isso que fazem os games serem tão especiais. Porém, eu acho que nem todo jogo é arte. Claro que a arte atual muitas vezes é usada como mercadoria, assim como os jogos, mas eu não vejo problema em vender arte. Com certeza não. Mas acho que alguns jogos têm todos os elementos e valores artísticos, e outros são feitos apenas para agradar a maioria, ou focados apenas em vender, muitas vezes com poucos resquícios artísticos, principalmente jogos multiplayer, quando tem seu foco em competitivo. Mas calma, não acho isso ruim. Não é como se fosse algo inferior, na verdade, apenas não é arte, mas sim algo como esporte, que tem seu foco maior em competir, ou simplesmente se divertir. Hoje em dia, muitos jogos são considerados esporte justamente por seu valor competitivo, demandando muitas vezes estratégia e cooperação. Existe uma outra categoria de jogos que tem seu foco em ser vendido a baixo custo, no mais rápido possível, e geralmente eles têm uma qualidade duvidosa, sendo ruins mesmo, conhecido como os asset flips. São, portanto, jogos que não possuem nenhum propósito artístico e nem competitivo. Jogos esses como Mineirinho, ou aqueles jogos de hentai da Steam, feito com muita incompetência, comprado geralmente pelo meme mesmo. E além disso, temos os jogos AAA, que mesmo que às vezes tenham toques de ótimos designers, alguns realmente muito bons, eles, no entanto, se perdem em meio a muitos jogos que se repetem ano após ano e feitos também com muito foco monetário e, portanto, às vezes falta, sabe, aquele carinho, aquele amor por fazer jogos e se criar a arte. Claro que existem muitos AAAs bons e por serem grandes projetos eles têm muita capacidade de serem excelentes, mas geralmente isso cabe aos poucos que saem um pouco fora da caixa, tentando inovar.
Mas e os jogos focados na diversão? Eles podem ser considerados arte? Bem, a arte em si geralmente é algo feita para incomodar estruturas sociais, com uma alta carga enigmática, muitas vezes não se importando em ser agradável. Então, jogos divertidos não são arte? Na minha visão, são, pois eu acho que essa visão sobre ser ou não ser divertido seja algo muito limitado, pois afinal de contas, existem filmes que acho divertidos e que têm muito valor artístico, existem pinturas e esculturas, por exemplo, que acho divertido de interpretar e observar, além do fato de que diversão pode ser muito subjetiva. Claro que acho também que nem todo jogo precisa ser divertido. Pathologic 2 não se preocupa com isso. Por exemplo, ele é um ótimo jogo, porém sua dificuldade extrema e foco narrativo são necessárias para entender o sentimento da desgraça que acontece naquele mundo, podendo não ser divertido para muitas pessoas, porém isso é necessário para mostrar a visão do criador do jogo. Afinal, a arte é sobre isso, sentir coisas boas, mas também as ruins. E acho importante o criador do jogo ter essa liberdade criativa para poder mostrar tudo isso. Portanto, sim, videogames são arte. São mais um passo na mistura de linguagens artísticas, embora nem todos os jogos precisem ser arte para serem excelentes. Eles têm todas as ferramentas para pegar tudo que já teve de bom nesses anos, com os variados tipos de arte, e usarem em seus projetos para criar jogos únicos e inspiradores. Eu espero que cada vez mais jogos tenham o amor e carinho necessários para serem mais do que um produto.